Olha que coisa curiosa, tá? A Vera Magalhães traz um ponto aqui que ela tem razão, né? A dança dos marqueteiros. A verdade é que essa campanha eleitoral está acontecendo uma coisa que raramente aconteceu no passado, tá? O Flávio Bolsonaro trocou de marqueteiro, depois o Lula trocou de marqueteiro e agora o Caiado trocou de marqueteiro também. A verdade é que antes, nas campanhas antigas, o marqueteiro, né, o cara que faz o marketing da campanha, era o cara central. Era o cara que mandava. Ele que falava, ele que fazia toda a estrutura, né? Era uma grande estrutura hierárquica que ele definia como é que ia funcionar a campanha. E do jeito que ela descreve aqui o problema que ela está vendo é exatamente que essa estrutura hierárquica não funciona com as redes sociais. Olha mais uma vez aquele fator que eu venho falando para vocês aqui. O mundo está caminhando para uma estrutura mais distribuída, menos centralizada, menos coordenada. Essa coisa de estrutura centralizada, com o cara dando ordem, as pessoas seguindo aquelas ordens e coisa e tal, que funcionou muito bem durante algum tempo, não funciona mais. E veja, o marqueteiro de campanha, ou esse pessoal de marketing, né, costuma ser muito efetivo, tá? Diferente do governo, que é um poço de ineficiência, né? O marketing costuma ser muito efetivo, mas mesmo em áreas muito efetivas, você não pode mais ter esse controle, as coisas estão mais descentralizadas. Você tem que agir com menos controle sobre o todo, né? E isso de fato bota a figura do marqueteiro numa encruzilhada, né? Meio que o que ele vai fazer se ele não controla mais nada, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de agosto de 2026, às 10 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por Papa Leão 15, seu nome vai ser José e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Marketing político em transe, né? Crises em várias campanhas mostram interesses em relação de uso de rede, financiamento e impacto da inteligência artificial. Os caras antes tinham um controle grande porque só eles conseguiam produzir material de campanha com qualidade. A verdade é que hoje em dia você consegue construir, cara. Você, se você quiser, pede aí pro ChatGPT aí, ou pro Claude, ou pro Gemini, ou para qualquer inteligência que você quiser. Aí você pede, faz um material de campanha bacana pra caramba, você não precisa mais. Né? Houve uma época que era uma importância enorme o marqueteiro, né? Mais uma vez, o fenômeno que eu falo para vocês, a informação descentralizada está diminuindo a eficiência de estruturas hierárquicas, você tem soluções mais fáceis, que não precisa dessa hierarquia toda, né? Depois de alguns ciclos eleitorais em que ocupou as manchetes da relação com os escândalos de corrupção, o marketing político volta a movimentar o noticiário às vésperas do início de campanha eleitoral, por uma outra razão, o intenso entra e sai de profissionais em várias campanhas, inclusive presidenciais, né? Então, é o que a gente está falando mesmo, vários marqueteiro antigamente era um negócio, o cara era sagrado, o cara entrou ali, o cara era o cara que ia definir a campanha do início ao fim, o que ele falava era lei, todo mundo obedecia o marqueteiro, ele que sabia o que ia fazer, coisa e tal. João Santana, quem não lembra, João Santana na campanha do Lula e coisa e tal. E aqui ela fala exatamente isso aqui, ó. Foi-se o tempo em que aquilo que o marqueteiro ditava era lei e se espraiava em todas as áreas da campanha, inclusive a estratégia política, mesmo quando logo em seguida ou em revisão histórica o direcionamento se mostrava equivocado, né? Por que isso? Porque era a melhor maneira, do ponto de vista estratégico, você tratar a coisa como uma forma hierárquica. A hierarquia é uma coisa, ela tem uma vantagem intrínseca, né? Porque ela concentra os esforços. Se você tem esforços dispersos, se cada um sai fazendo propaganda para um lado, a propaganda acaba sendo menos efetiva no final das contas. Se você concentra tudo com uma estrutura hierárquica, você consegue focar naquela mensagem específica, naquele ponto específico, você ganha com isso, você tem uma ação mais contundente, você tem uma ação mais focada, né? E com isso você consegue um resultado melhor. Sempre foi assim. Mas mais uma vez, você tem, por um lado, um ganho com isso daqui, né? Mas, por outro lado, você tem uma dificuldade da hierarquia em si. A hierarquia em si, ela erra. Quem está no topo pode errar, pode ir para um direcionamento que não é o ótimo. Na campanha diversificada, na campanha aberta, você pode ter até divergências, pode ter um marketing mais espalhado, sem um foco muito fixo, mas você acaba tendo também menos chance de errar, você cobre uma área maior, né? As redes sociais, elas são muito boas para isso, porque as redes sociais elas permitem fragmentar a coisa.
Lembra, na era da informação centralizada, a propaganda eleitoral era fundamental. Aquele horário eleitoral que aparecia lá na televisão e coisa e tal. Ah, você nunca assistiu aquilo? Eu também não assisti aquela porra. Mas muita gente assiste, né? E muita gente só tem contato com a eleição por conta daquilo. A verdade é que nós aqui no meu canal é um canal de política, né? Então você que está assistindo no meu canal, você é uma pessoa que se interessa por política. Eu também me interesso por política. A gente não é a maioria, tá? Tem uma parte grande da população aí que não tá nem aí pra política. Que vai chegar no dia da eleição, no dia que vai, que eu vou votar mesmo? Tem eleição hoje, deixa eu ver quem que eu vou votar, não sei o que lá. E muita gente acabava vendo pelas propagandas do horário de televisão lá da TV aberta, né? Hoje em dia, mas ainda tem isso, ainda tem gente assim, mas cada vez é menos gente que tem esse impacto no final das contas, né? Então, ela cita alguns casos aqui, a desconstrução da Marina Silva, a Marina Silva não, né? Moeram a Marina Silva, né? A campanha da Dilma moeu a Marina Silva, cara, foi um absurdo que fizeram aquilo, cara. Eu, sinceramente, eu fico com pena da Marina, cara, e hoje a Marina toda cabisbaixa, obedecendo ao Lula e coisa e tal, sendo que o PT destruiu a Marina Silva em 2014, cara, foi uma coisa vergonhosa. O fato da Marina Silva ainda baixar a cabeça e ficar no governo Lula mostra realmente como é que esse pessoal não tem espinha dorsal, né? É uma lesma ideológica, né? Que aceita qualquer coisa, né? É um ET. Daqui a pouco o disco voador que trouxe ela vai levar ela embora também, né? Aqui, ó, promovida pela campanha de Dilma Rousseff em 2014, então pilotada pelo João Santana, ou a suavização da imagem do Lula pelo Duda Mendonça em 2002, eu não sei o que lá. Agora, os marqueteiros se queixam da dificuldade de definir a linha mestra das narrativas eleitorais. Devido à grande relevância dos candidatos e seu entorno, passaram a conferir as redes sociais, que tendem a adotar uma linguagem bem mais imediatista e estética bem menos sofisticada. Mais do que isso, você tem uma diversidade de argumentos, uma diversidade de interações e coisas que simplesmente não admitem mais aquela definição central de uma estratégia única e coisa e tal. Simplesmente não faz mais sentido. Você ter múltiplas frentes, múltiplas posições, acaba sendo mais interessante no final das contas. Agora, isso leva a uma certa perda do controle pelo marqueteiro, né? É o que eu falo para vocês, a tendência é essa. Cada vez mais você vai ter menos controle centralizado em todas as áreas. Empresas, grandes empresas, o que a empresa puder diminuir de estrutura hierárquica, de limitar essa questão de hierarquia, melhor para todo mundo. Por quê? Porque você tem mecanismos cada vez melhores de fazer comunicação, de distribuir informações e coisa e tal. Isso afeta todas as áreas de conhecimento humano, até o marketing eleitoral, tá? Graças a esse barulho digital que dita as conversas, pauta a imprensa e impressiona o entorno pela repercussão instantânea, aumentou o número de pessoas que passaram a agir como versadas em comunicação. Aí ela está falando aqui que o pessoal que fica fazendo coisa sem saber, sem entender de coisa. A verdade é que ninguém entende da era da informação descentralizada e distribuída. Estamos todos aprendendo aqui. Eu estou aprendendo, você está aprendendo, o João Santana está aprendendo, o marqueteiro do Flávio, quem é que é o marqueteiro do Flávio mesmo? É o, sei lá o que, Fischer, está aprendendo, né? O Marcelo Lopes foi o que saiu e entrou o Eduardo Fischer, né? E o Sidônio saiu, entrou o outro cara, como é que é o nome do outro cara? Não interessa, ninguém se importa com o marqueteiro do Lula. E o Caiado também trocou aqui também. Tá todo mundo aprendendo, meu amigo. A internet, as redes sociais realmente é uma coisa nova. Mas aí que eu falo para vocês, a beleza é essa. Por quê? Por que isso ajuda a gente? Porque a esquerda já tinha isso resolvido há muito tempo. A esquerda sempre teve uma propaganda muito boa, sempre teve esse negócio. Eles sempre foram muito bons nessa coisa de hierarquia, né, de disciplina, de fazer ali, de ter o comitê central que define o que cada um vai fazer, e você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eles sempre foram muito bons nisso. Essa ferramenta deles agora não é adequada ao que existe hoje em termos de marketing, em termos de rede social. E nisso eles se perdem, tá? Mais uma vantagem que a esquerda tinha sobre a direita na era da informação centralizada que eles deixaram de ter agora. Isso não quer dizer, naturalmente, que isso a direita vai ganhar agora com facilidade. Não é assim. Mas era uma vantagem que eles tinham antes que eles não têm mais. Ou que tem cada vez menos, né? Porque como eu falei para vocês, é um erro também achar que a televisão não importa mais nada. A Rede Globo é totalmente irrelevante. Não, não é, cara. A Rede Globo ainda é relevante. Ela é muito menos relevante do que já foi no passado. E na próxima eleição vai ser menos relevante ainda. Cada eleição que passa, a Rede Globo é menos relevante do que na eleição passada.
Mas dizer que ela é irrelevante, que não, ainda tem uma boa parte da população que ainda vai votar pela Rede Globo, que ainda está assistindo coisa da Rede Globo, que ainda vai assistir aquele horário gratuito de televisão lá do TSE, lá ainda vai assistir aquela porra e vai decidir voto por aquilo. Então, assim, não é que deixou de ter totalmente importância, mas a cada ano que passa diminui essa importância dessa estrutura hierárquica, né? E a verdade é que, aqui, eles reclamando aqui, que todo brasileiro começa a achar que sabe falar, que não sei o que lá e coisa e tal, mas sabe por quê? Porque é verdade. Porque o pessoal olha para essa estrutura hierárquica e percebe que ela não funciona. Porque aquilo não encaixa na rede social. A rede social requer autenticidade. Você não pode vir com um discurso preparado na rede social que soa falso. Tem que ter autenticidade, tem que ter a marca da pessoa, ela tem que ter uma pessoa por trás falando A ou B ou C, ou o que quer que seja, para que aquilo tenha impacto de fato, né? Aqui, ó, a entrada com tudo da inteligência artificial no fronte político veio para arrematar esse feirão de ideias quase sempre infelizes que viraram as campanhas. Eu não sei se inteligência artificial faz tanta diferença assim não. O pessoal tinha um medo danado de inteligência artificial. Eu vou te falar um negócio, mudou muito pouca coisa, a verdade é essa, tá? É assim, veja, mudou muito pouca coisa em termos de resultado final. É lógico, como eu falei, você consegue hoje fazer um cartaz bacanão, você mesmo, sem precisar de contratar um designer ou alguma coisa assim. Você pede para a inteligência artificial, ela faz para você lá um cartaz bacana, não sei o que lá. Isso, mais uma vez, ajuda o pequeno, e para quem já tinha essa estrutura muito bem montada, o PT tinha. O PT sempre teve, né, grandes agências com profissionais extremamente capacitados e coisa e tal, né? A inteligência artificial diminui a diferença, né? Nas últimas vezes que a máxima se violou inabalável, foi praticamente até 2014, né? Com Bolsonaro, o fator de TV foi nulo em 2018. Lembra que Bolsonaro não tinha tempo de TV em 2018. O PL, na época era o PSL, que era o partido do Bolsonaro, né? Não tinha tempo de TV, era 30 segundos do Bolsonaro, um negócio assim, era uma coisa ridícula, o tempo de TV do Bolsonaro. E, no entanto, ele ganhou a eleição. Para você ver como é que já começa a não fazer tanta diferença assim. Ainda faz diferença, mas não faz tanta diferença assim, né? Em 2022, o que pegou para o Bolsonaro, como eu falei para vocês, foi a campanha mesmo contra o governo dele. E aí que eu falo para vocês que dessa vez o Flávio tem um trunfo, né? O Flávio nunca foi presidente, né? Aqui, ó. Por último, outro último fator que pesa em 2026 é a falta de dinheiro. As campanhas antes milionárias lidam com orçamentos mais modestos, desde que os partidos passaram a destinar as maiores fatias do fundo eleitoral para eleger bancadas de deputado federal, já que é justamente ali que virá o dinheiro do próximo fundão eleitoral, né? Ter partido no Brasil dá dinheiro pra caramba, não sei se vocês sabem, então partidos são ótimos negócios. O fundão eleitoral é uma dessas coisas, né? Com tantas variáveis a lidar, o pessoal perdeu a cabeça. Mas é o que eu falo para vocês, o ponto é esse. Essa é a tendência que a gente está vendo em tudo na vida. E é por isso que a esquerda está se fudendo. E vai se fuder cada vez mais. Essa eleição já vai ser uma vitória do Flávio, eu tenho certeza. Mas vai piorar para o Lula, vai piorar para a esquerda nas próximas eleições. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.